Eu adoro quando temos o Rodrigo Aidar, mas eu também não gosto porque é sinal de que temos pepino acontecendo no Brasil. Aidar, muito bom dia para você, obrigado pela participação aqui nesse horário mais cedo. Bom, ontem a gente viu o presidente Jair Bolsonaro discursando e pregando desobediência ao STF. Ou seja, ele estava pregando um crime ali. Caso ele leve... Aliás, a pergunta é outra. Ele já cometeu um crime ao fazer esta pregação? Ou isto acontecerá caso ele leve a cabo a promessa? Aidar, bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia, Sheila, bom dia aí aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes. Megali, para muita gente, ele já cometeu um crime ao incitar, na verdade, desobediência, de forma geral, às decisões do Supremo Tribunal Federal. Ele diz que não mais acolherá, ou seja, não mais cumprirá as decisões do ministro Alexandre de Moraes, mas, ao dizer isso, ele também incita a população a não cumprir decisões judiciais fora das tais 4 linhas, né? Às vezes eu acho que essas 4 linhas, para ser bem franco, são 4 linhas que alguém leu da Constituição para o presidente Jair Bolsonaro e não mais do que isso. Precisa ver quais são as... Né? Aidar, que abusado. Não, porque não é possível, assim, o discurso ele não tem pé e não tem cabeça. Só que assim, vamos bem nos até aos fatos. Ele incita a população a descumprir decisões judiciais. Esse é um ponto. E isso cabe interpretação, se isso já é um crime de responsabilidade ou não. Agora, Megali, se ele de fato, ou se houver uma determinação do Supremo Tribunal Federal e o presidente da República não cumprir, isso é um crime de responsabilidade, assim, objetivo. É impossível ter interpretação sobre ele. Crimes de responsabilidade que guardam interpretação, o nosso Reinaldo Azevedo já listou mais de 30. Apesar de para o Reinaldo Azevedo estar muito claro, tem gente que interpreta que talvez seja, talvez não seja. Agora, se não cumprir decisão judicial, Megali, o artigo 12 da Lei de Crimes de Responsabilidade diz o seguinte: são crimes contra o cumprimento de decisões judiciárias, impedir por qualquer meio o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário. Se não cumprir, é objetivo, crime de responsabilidade. E aí vai ficar muito difícil, como eu disse ontem também, de o Congresso Nacional não tomar alguma atitude em relação a isso. Em relação ao... Não, mas para continuar nessa ainda, Sheila, a gente dependeria, então, de uma abertura de processo de impeachment, de o Arthur Lira tirar um desses pedidos de impeachment da gaveta, de chegar a algum pedido baseado nesse crime específico de responsabilidade, ou haveria alguma outra instância que poderia tomar uma atitude em relação a esse crime em particular, Aidar? Crime de responsabilidade é Congresso Nacional, é Câmara dos Deputados, Megali, depende do presidente da Câmara dos Deputados, no caso, o Arthur Lira, desengavetar um pedido de impeachment ou receber um novo pedido de impeachment se esse crime que o Bolsonaro prometeu fazer, se ele cumprir esse crime que ele ameaçou cometer. Aí sim, depende da Câmara dos Deputados. Há uma leitura, e eu conversava ontem, que é a seguinte: ao acusar o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, de uma farsa eleitoral, o presidente da República acusa o presidente do TSE de cometer um crime, porque o presidente do TSE é responsável por organizar as eleições. E ele está dizendo, já não é de hoje, que o presidente do TSE está compondo uma farsa eleitoral para o tirar das eleições. Quando você acusa alguém de crime e não comprova o crime que essa pessoa cometeu, você comete o crime de denunciação caluniosa. Então, mas aí não é crime de responsabilidade, aí é crime comum. Bolsonaro teria cometido um crime comum ao acusar falsamente o ministro Luiz Roberto Barroso de ter cometido um crime. Aí depende da Procuradoria-Geral da República instaurar um inquérito, oferecer ação penal ao Supremo Tribunal Federal, mas aí acontece aquilo que a gente viu acontecer no governo passado, do ex-presidente Michel Temer. O Supremo não pode analisar essa denúncia, ele não pode nem sequer analisar se transforma ou não em ação penal. Ele pega essa denúncia e manda para o Congresso Nacional, e o Congresso tem que autorizar o Supremo a dar andamento a essa denúncia. Então, seja por provocação da Procuradoria-Geral da República, seja por provocação de qualquer do povo, porque qualquer do povo pode entrar com pedido de impeachment, depende da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional.
Aidar, ontem estávamos juntos aqui no finalzinho da tarde, né, logo depois do discurso feito pelo presidente Bolsonaro em São Paulo, e você trazia informação em primeira mão, exclusiva aqui para os nossos ouvintes, de que os ministros do Supremo iriam ontem mesmo fazer uma reunião virtualmente para uma tomada de decisão, para uma resposta única que viria publicamente ao nosso conhecimento hoje, o que deve acontecer lá pelas 2h da tarde. O que a gente pode esperar em relação ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação às falas do presidente dirigidas ao ministro Alexandre de Moraes, mas atingindo o Supremo como um todo? Sheila, os ministros fizeram essa reunião por Zoom. Parece que participaram todos, menos o ministro Dias Toffoli, por algum motivo qualquer. Vai ter uma resposta do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, hoje na abertura da sessão plenária do Supremo, que ocorre sempre ali às 2h da tarde, um pouco depois, né? Mas as respostas, o que se acordou nessa reunião? Que alguns pontos do discurso precisam ter resposta, que é rebater, por exemplo, quando o presidente pede para um juiz ser enquadrado, que isso é inadmissível, um juiz ser enquadrado, quando ele ameaça descumprir decisão judicial, mas também o Supremo, os ministros conversaram sobre isso ontem, o Supremo só age quando provocado, o Supremo não tem muito mais a fazer, a não ser responder de forma firme a esses pontos específicos, a essas ameaças, mas a resposta vai continuar vindo nos inquéritos, nas investigações, no trabalho que o Supremo está fazendo, principalmente nesse inquérito que a gente convencionou chamar de inquérito das fake news, mas que na verdade é mais do que isso, é um inquérito que investiga se há uma organização criminosa digital que está sendo financiada e por quem ela está sendo financiada, com que interesses a gente ainda não sabe, mas que o objetivo é minar a democracia do Brasil. É isso que esse inquérito investiga, é mais do que fake news. A gente convencionou chamar de inquérito das fake news porque é muito mais simples chamar assim, ótimo, mas ele investiga mais. E as principais respostas do Supremo vão vir justamente nas investigações, com o Supremo continuando a fazer o trabalho que vem fazendo até agora, sem arredar um pé disso, porque afinal é a atribuição do Supremo Tribunal Federal. Então haverá uma resposta do presidente hoje, alguns pontos específicos desse discurso do presidente Jair Bolsonaro, mas a resposta principal vai vir com a continuidade do inquérito das investigações. Megali, é aquela situação em que o cachorro chega ali bem pertinho de outro cão que está preso pela coleira, sabendo até onde ele pode ir, né? Porque ele sabe onde o outro cachorro não o alcança para morder. Como disse o Aidar, o Supremo, ele pode se reunir, pode discutir, pode emitir opinião, mas não tem muito mais o que fazer com relação a isso. Aí, Aidar, pergunto também sobre a sua apuração. Ministro Nunes Marques participou dessa reunião, dessa conferência pelo Zoom, e aí também tem uma outra apuração que vamos ver se você pode nos ajudar, que é com relação à indicação de André Mendonça, né? Vamos lembrar que tem uma vaga no Supremo, uma cadeira no Supremo, que está aberta, que já tem a indicação do nome, vamos dizer, oficial até, mas ele precisa ser sabatinado ainda, que é André Mendonça, que pode se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o Congresso Nacional, o Senado, diz que não vai dar andamento em pautas diante de tudo isso, de toda essa tensão. A gente não tem ainda uma data marcada. Até quando essa situação do André Mendonça pode ficar nessa mesma, o Aidar, pode ser segura ou segurada dessa forma? Carla, a primeira a minha fonte, que é uma fonte quente, disse que todos, menos o Toffoli. Foi exatamente o que ela me disse. Então, o ministro Nunes Marques participou dessa reunião, a princípio. E o ministro Toffoli certamente não deve ter participado por conta de outro impedimento, porque ele costuma, basta lembrar que foi o ministro Toffoli que provocou na presidência e enfim, né, em conversas com os outros ministros, a abertura desse inquérito, lá na presidência do ministro Dias Toffoli ainda, e escolheu o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Esse ponto, inclusive, é bastante discutido, complexo e tal, contestado por juristas importantes, mas o fato o único que não teria participado dessa reunião teria sido o ministro Dias Toffoli. Todos os demais teriam conversado sobre isso. E houve também, parece, depois algumas conversas telefônicas do presidente com alguns ministros. Mas, e aí, enfim, todos participaram, menos o Dias Toffoli. E Carla, é muito difícil que haja clima para uma sabatina
no meio desses ataques tão virulentos, tão descabidos do presidente da República contra o Supremo Tribunal Federal. Aí eu queria dar uma informação e uma opinião. Nunca antes, basta a gente fazer um levantamento, eu acho que nunca passou de 10 dias, 15 no máximo, para que a CCJ marcasse a sabatina de um indicado pela presidência da República ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que eu estava vendo esse número, Aidar, acho que o recorde havia sido 28. E e atualmente a gente está faz uns 70 e tantos dias esperando, não é isso? Não chega a 70, né? Porque ele foi indicado, salvo engano, no dia 13 de julho e agora a gente está 8 de setembro. Então faz quase 2 meses que não foi sequer marcada a sabatina. Ou seja, de fato, o pior cabo eleitoral que o André Mendonça podia ter hoje é o presidente da República que o indicou, porque ao criar esse atrito, ele acaba com o clima de uma sabatina da CCJ para o Supremo Tribunal Federal. E mais, tinha gente, inclusive foram escritos artigos em sites jurídicos dizendo que ao apresentar o pedido de impeachment de um presidente do Supremo, o presidente da República devia ser impedido. Juridicamente isso é muito complicado de se fazer, mas a opinião é que o presidente da República deveria ser impedido de indicar um novo ministro. Pelo seguinte, porque senão ele pode manobrar a composição do Supremo Tribunal Federal junto com o Congresso. Ele apresenta um pedido de impeachment para tirar um ministro que o desagrada, aí esse ministro sai e a quem cabe indicar o ministro do Supremo Tribunal Federal? Ao próprio presidente da República. Então, como a gente nunca viu isso na história recente do país, assim, da redemocratização para cá, todos os presidentes conviveram com algum dissabor com o Supremo Tribunal Federal, mas todos eles souberam conviver com esse dissabor. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele mostra que ele não sabe conviver com aquele princípio da harmonia entre os poderes. Ele simplesmente não... Ele acha que poderes legislativo e judiciário são subalternos, submetidos às decisões do executivo. Isso é lição básica para quem quer administrar o país, qualquer coisa, né? Ainda mais o país. Mas o fato é que, assim, esse ruído atrapalha demais a marcação da sabatina do André Mendonça. E o presidente Jair Bolsonaro, ele tenta ameaçar um ou outro ministro. No caso do TSE, ele vai para cima do ministro Luiz Roberto Barroso, que também é ministro do Supremo, mas ontem ele foi muito focado no ministro Alexandre de Moraes. Mas Megali, Sheila Carla, eu queria dizer o seguinte, quando ele ataca o ministro Alexandre de Moraes, ele ataca o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque, primeiro, aí prevalece aquele espírito de corpo. Porque se a decisão do ministro X o desagrada e você consegue anular essa decisão, não pelas vias normais, recurso e etc., mas com o grito, isso vai acabar resvalando na decisão de qualquer ministro do Supremo. Agora tem fato objetivo. Diga. Não, desculpa, Aidar, manda bala. Mas tem fato objetivo que é o seguinte, o Supremo já julgou a constitucionalidade e a legalidade desse inquérito plenário. Então, ao atacar o Alexandre de Moraes, ele está atacando o inquérito, e o inquérito não é do Alexandre de Moraes. Se a gente pegar as últimas decisões, por exemplo, a prisão daquele professor, eu tinha anotado o nome dele, é professor Marcinho, acho. Ele divulgou um vídeo em Santa Catarina, dizendo, uma live, alguma coisa assim, que havia um empresário dando recompensa pela cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Esse cara foi preso por uma decisão do Alexandre de Moraes, mas não foi a Polícia Federal ou o próprio Alexandre. Esse pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República, o pedido de prisão nesse inquérito das fake news. Então, assim, o PGR, que acabou de ser reconduzido pelo próprio presidente da República, pediu a prisão desse cara nessa esteira de prisões que o presidente diz que são prisões políticas. Não são. Tanto não são, que estão cumprindo o devido processo legal, e o próprio PGR, que acabou de ser reconduzido pelo presidente da República, pediu, as últimas ações do ministro Alexandre de Moraes foram todas tomadas com base em pedidos da Procuradoria-Geral da República. É isso que eu ia perguntar, Aidar. O presidente fala em prisão política e numa democracia não existem presos políticos, só políticos presos, para usar um velho chavão aqui. Você não vê abuso em nenhuma dessas prisões? Ele fala em geral do Roberto Jefferson, daquele cara chamado Oswaldo Eustáquio, enfim, jornalista, e do Daniel Silveira. São 3 figuras lamentáveis. Mas ser lamentável não deveria bastar para você ir para a cadeia. Você não vê abuso na prisão de nenhum desses 3 elementos aí, Aidar?
Eu não vejo, Megali, abuso na prisão de nenhum dos três. Pelo seguinte, liberdade de expressão, ela comporta muita coisa. Ela comporta, inclusive, se a gente quiser aqui começar a xingar os ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente tem o direito de começar a xingar os ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente tem o direito de criticar toda e qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal. As pessoas que pedem a destituição do Supremo com faixas, sem tomar ações práticas para isso, até esse direito elas têm. Só que a liberdade de expressão para quando há artigos definidos no Código Penal. O Roberto Jefferson, por favor, posou com armas de fogo, dizendo, ministros do Supremo, de novo se referindo ao Alexandre Xandão, né? Eu não vou lembrar as palavras exatas, mas se você não decidir assim ou assado, a gente tem um encontro marcado. Isso é crime de ameaça, isso é crime, isso não é liberdade de expressão. Ele pode chamar ele de Xandão, xingar ele, ir para cima do ministro e tudo mais, mas a partir do momento que o cara posa para filmes com armas de fogo, assim, acabou a liberdade de expressão. Aí é crime de ameaça, está capitulado no Código Penal. Se está capitulado no Código Penal, não é liberdade de expressão, é ameaça. Então, no caso dos três que você citou, todos os três, de alguma forma, já ameaçaram agressões físicas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Crime de ameaça tem que ser levado a sério. Aliás, se crime de ameaça fosse levado a sério, metade das mulheres que foram mortas por canalhas nesse país estariam vivas hoje, Megali. Crime de ameaça precisa começar a ser levado a sério. Seja ele contra autoridades, seja ele contra pessoas comuns. E o que esses caras fizeram são crimes de ameaça. Crime não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão comporta tudo até o momento em que há tipificação no Código Penal. Se há tipificação no Código Penal, não é mais liberdade de expressão. E no caso dos três que você citou, há tipificação no Código Penal. E nessa mesma linha, Aidar, por exemplo, quando o presidente da República faz uma acusação sem provas, dirigidas ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falando de fraudes no nosso sistema eleitoral, o presidente também, neste caso, está, em nome do que seria a liberdade de expressão, cometendo um crime. Nesse caso também se aplica essa mesma lógica? Não é liberdade de expressão, é crime? Na minha concepção, sim, Sheila, porque se você acusa... Porque, vamos lá, ele acusa o ministro Luiz Roberto Barroso de uma farsa eleitoral. Farsa eleitoral é fraude eleitoral. Fraude eleitoral é crime. Ele acusou o ministro Luiz Roberto Barroso de cometer uma fraude eleitoral. Se você acusa uma pessoa de cometer um crime e não prova que ela cometeu um crime, você está acusando essa pessoa. Você comete um outro crime, que é denunciação caluniosa, está no Código Penal. Você não pode acusar alguém falsamente de cometer um crime. Se você acusou essa pessoa de cometer um crime e não provou, é denunciação caluniosa, é crime. Então caberia à Procuradoria-Geral da República, nesse caso, abrir um inquérito e apresentar uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Ou o Bolsonaro prova que há fraude eleitoral, ou ele cometeu um crime. Então, para minha concepção, também não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão se você não acusasse diretamente o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele pode até dizer, há relatos de pessoas que digitaram 20, apareceu 30 na urna eletrônica e etc. Esse modelo precisava ser melhor estudado. Há inquéritos da Polícia Federal investigando isso ou aquilo, a gente sabe que há, todas as conclusões é que não há nenhum indício de fraude eleitoral. Mas você pode discutir isso. Agora, o que ele diz é que o ministro Luiz Roberto Barroso está participando de uma farsa eleitoral e quer decidir a eleição em uma sala fechada. Na minha concepção, ele comete um crime de denunciação caluniosa porque ele não comprova esse crime do qual ele acusa o Barroso. O Aidar, para encerrar então, tem uma penca de crimes aí, de responsabilidade e comuns cometidos pelo presidente. Mas ele só será julgado se ele perder o Congresso, né? O impeachment é um julgamento político e um presidente cai apenas pelos seus crimes. Por isso que o julgamento é feito no Senado e não no STF. O que acontece caso o Bolsonaro seja defenestrado no ano que vem pelas urnas? Perdeu a eleição, não é mais presidente. O que acontece com esses crimes de responsabilidade comuns? Rapidamente, por gentileza, Aidar, porque a gente já está muito atrasado.
Muito rapidamente, os crimes de responsabilidade é só se você exerce o cargo, então não acontece muita coisa, Megali. Agora, os crimes comuns, eles vão ser investigados em primeira instância, assim como aconteceu com o ex-presidente Michel Temer. Você lembra, a Câmara não deu autorização para processar, acabou o mandato, as investigações foram parar no Rio de Janeiro, nas mãos do juiz Marcelo Bretas, e houve uma série de ações contra o ex-presidente da República. É a mesma coisa, crime comum fica ali em suspenso, mas acabou o mandato, vai para a primeira instância e segue o curso das investigações. Tá certo. Aidar, sempre um prazer tê-lo conosco. Eu já falei que a gente precisa roubar o Aidar, Sheila? Eu já falei. Eu tô junto nessa, viu? Olha aí, já somos 3, o Ineg tá ouvindo. Aidar, um grande abraço, até a próxima, meu velho.